Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela rádio, pela transmissão do Facebook, também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, onde essa mensagem fica gravada posteriormente para que você possa rever, meditar, estudar um pouco mais, para que você possa compartilhar com as pessoas que você acredita que precisam de mais conhecimento acerca da palavra de Deus. Então, esse é o canal do YouTube. Nós pedimos sempre para que você dê o seu like, comente, compartilhe, porque assim o YouTube, o sistema compreende que aquela mensagem é relevante para indicação a outras pessoas também. Então se inscreva no canal Pastor Família e Fé, não, Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, né? Errando o próprio canal, coisa feia, né? Mas Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, se inscreva no canal e assim nós podemos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Hoje estamos aqui com o irmão Rafael Branco, né? O irmão Rafael, ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Jardim Brasilândia, mora em Junqueirópolis, né? É um rapaz jovem, né? Apesar da barba, para quem está vendo aí pelo Facebook, pela transmissão, né? A barba pode trazer uma certa conotação de idade, né? Mas ele é mais jovem do que eu, né, Rafael? Bem mais jovem. Não, bem mais jovem também é um exagero, né? Mas é mais jovem do que eu. Mas o Rafael é um amigo pessoal, da parte da nossa família espiritual em Cristo Jesus. Mora em Junqueirópolis, casado com a irmã Adriana, e em Junqueirópolis ele está ali com duas atividades, né? Ele fornece água para a cidade, né? Água Cristal, é isso? Água Cristal. A Água Cristal, e também tem uma empresa de ferragens ali, que é? Aços, colunas nobres, né? Nós trabalhamos com ferragem pré-moldada para construção civil. Então está caminhando, graças a Deus, né? E ali tanto a empresa de ferragem quanto também da água já é bastante sólida e conhecida ali na cidade, né? Graças a Deus. Então, para quem precisa de água, para quem precisa de ferro, né? Pode contar com a gente. Né? E diz que a água é saudável, a água também tem ferro, né? Também tem ferro, tem potássio, né? Bastante nutrientes. Uhum. Então tá bom. Deixa eu só dar uma acertadinha aqui no microfone. Acho que vai melhorar aí o seu microfone. Bom, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da história de Jacó. Jacó tem uma
história muito bonita e muito interessante, até na perspectiva daquele que é transformado de tal maneira ou se permite ser guiado pelo Espírito Santo e dentro do propósito de Deus de uma maneira tão bela que à frente, em outro momento à frente da sua vida, ele vai ter uma mudança de nome, né? E a mudança de nome no contexto hebraico é uma ação muito importante, porque a pessoa que muda de nome, ele muda de domínio, né? Em Apocalipse fala que nós, quando Jesus voltar e nos levar para o céu, nós receberemos um novo nome, porque hoje, apesar de termos entregue a nossa vida a Jesus Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador, nós somos pecadores e vivemos num mundo de pecado. Então é como se nós tivéssemos um domínio duplo ali, né? Dupla cidadania, né? Somos dominados às vezes pelo pecado e às vezes pelo Espírito de Deus, né? E esse conflito é o nosso conflito enquanto nós vivemos a nossa humanidade para resistir ao pecado e viver segundo a vontade de Deus. Quando chegarmos no lar celestial, nós receberemos um novo nome. E esse nome que nós vamos receber é exatamente devido à exclusividade do domínio de Deus, da autoridade de Deus sobre nossas vidas, porque lá não haverá mais pecado, não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Amém. Então essa questão de domínio é muito importante no contexto hebraico, né? Tanto é que a gente não pensa tanto nisso na nossa cultura, mas nós trazemos isso para a nossa cultura. Tudo que você adquire como propriedade, em geral você coloca nome, né? Sim. É muito comum você ver nome em chácaras, né? Nome de fazenda. Você adquiriu uma propriedade, você coloca nome, né? Até nome nos carros as pessoas colocam, né? Eu tinha uma época aí que há um tempinho atrás nós compramos um Fusca verde. Ele era verde abacate, né? Bonito, hein? Muito bonito. E ele tinha um nome carinhoso, nós colocamos o nome carinhoso dele de Caquinho, né? O Caquinho por quê? Porque ele tinha algumas particularidades, né? Quando, por exemplo, você desligava o carro e tirava a chave, o miolo saía junto, né? Então, a gente apelidou ele de Caquinho. Mas o nome que nós demos é por quê? Porque ele era nosso. Então, o nome denota essa questão de domínio. Agora, nós temos que trazer, né, a realidade de cada nome dentro do contexto hebraico para nós compreendermos o que significa a história. E nós já temos que começar compreendendo, né, e trazendo uma nova imagem do nome Jacó. Yaakov, do hebraico. Jacó não significa enganador. E Jacó não era enganador. Jacó não enganou o irmão, Jacó não tinha esse caráter, não tinha esse perfil. Jacó, o nome Yaakov, é uma pessoa que sabe tirar proveito, né, em favor de si mesmo diante de uma situação. Mas isso não é engano, né? É uma pessoa que sabe extrair o melhor de uma situação em seu favor. Mas ele não está enganando o outro, tanto que ele não enganou o irmão Esaú, né? Ele aproveitou-se de uma situação. Então, a gente já tem que corrigir uma imagem que ficou muito forte na nossa mente durante muitos anos, e muitos pastores, muitos líderes religiosos sempre falaram que Jacó enganou seu irmão, Jacó era um enganador, né? E ele provou da mesma espada quando ele foi enganado também. Mas isso de fato não aconteceu. Jacó, ele não é um enganador. Ele é uma pessoa que sabe aproveitar das circunstâncias e das situações a seu favor, mas ele não engana. Ele simplesmente faz um acordo, um negócio, né? E às vezes esses negócios não são tão
bem visto, né, pela sociedade, né, Rafael? Exatamente. Essa experiência de Jacó com o irmão dele foi mal interpretada durante muitos anos. Nós vemos aqui que com o irmão dele, ele recebe o irmão dele estava com uma necessidade, e em troca ele pede algo. A questão é que, para nós às vezes não interpretamos corretamente, porque há uma diferença muito grande de valores entre as duas coisas. O problema é que Esaú não sabia valorizar o que ele tinha. Não dar valor ao que tem não é uma característica só de Jacó, né? De Esaú. De Esaú, desculpe. Não é uma característica só de Esaú. Não, o que eu estou falando assim, no sentido de trazer para os nossos dias. Sim. Né? Muitas pessoas, principalmente no mundo em que nós vivemos hoje, que nós vivemos um mundo de fartura, não é? Graças a Deus. Deus ainda nos abençoa de uma forma maravilhosa, mesmo nós fazendo tantas coisas erradas. Exatamente. E aí, muitas pessoas que nasceram dessa nova geração e hoje estão com seus 20, 25, 30 anos, têm dificuldade em valorizar as bênçãos e aquilo que têm recebido de Deus a cada dia, a cada momento. Eu costumo dizer, né, que é o menino que nasce na casa com piscina. Ele nem nada. Né? Nunca entra na piscina. Né? O que não tem piscina é louco para entrar. Qualquer poça de água está pulando. Está pulando dentro. Né? Então, o não valorizar, né? O não valorizar o que você tem nas mãos, o que é disponível nas mãos. E infelizmente muitas pessoas tomam essa consciência de dar o verdadeiro valor àquilo que está às suas mãos, aquilo que está próximo. Ele toma consciência numa idade mais avançada, uma consciência tardia, ou uma consciência no momento em que aquilo vai trazer até um certo desconforto para ele. Por exemplo, pessoas que não valorizam os seus pais, né? E só valoriza quando perde, né? E só valoriza quando perde, né? E aí vai trazer uma consciência tardia que vai ser até prejudicial, né? Para sua estrutura emocional. Ele começa a pensar: eu podia ter feito mais, eu podia ter falado mais, abraçado mais, visitado mais, poderia ter estado mais junto, né? Então, são dificuldades humanas, mas aqui Esaú tem essa dificuldade, né? E ele tem uma dificuldade muito curiosa, porque ele sabe que ele tem o direito de primogenitura, o que é algo que as pessoas precisam entender melhor um pouco acerca da primogenitura, né? O que é um primogênito? É aquele que nasce primeiro. Não é assim que nós pensamos? Aquele que nasce primeiro é o primogênito da família. Então, esse é o grande problema de querer interpretar um contexto numa cultura diferente. A Bíblia, como eu já disse várias vezes aqui na rádio também, a Bíblia, ela é um livro, né, escrito por judeus, né, para o mundo hebreu, né, assim, ampliando, né, o termo, para o mundo hebreu numa cultura hebraica. Então, quando nós trazemos isso para uma cultura ocidental e tentamos interpretar com a nossa cultura, vai dar problema. E além de ser uma cultura hebraica muito diferente da nossa, que é brasileira, que é ocidental, oriunda da Grécia, ainda tem um tempo muito distante entre o que nós estamos vivendo hoje, que muitas pessoas não sabem nem a palavra primogênito, não se usa mais isso no nosso dia a dia. Então também é um processo de 4.000, 6.000 anos que distancia a cultura entre esses povos. Sim. Quando nós observamos na Bíblia, nós observamos que muitos dos primogênitos não se tornaram os primeiros. Como a história, por exemplo, de Davi, filho de Jessé. Ele é o último filho, mas ele se torna o rei, né?
supostamente, vamos dizer, aquele que não teria o direito de primogenitura, porque o primeiro filho é o que teria esse direito diretamente, o direito de ser ungido, né, quando o profeta vai até a casa de Jessé. Tanto é que o pai Jessé, quando o profeta chega e fala, eu vim aqui para Ungir seu filho, ele nem pensa em Davi. Não, ele já chama direto, Sim, né, o mais velho. O mais velho, né, o primeiro filho, ele já chama, ó, tá aqui o filho, é só ungir. Exato. Né? E o curioso é que o profeta, né, ele observa ali dentro da mesma cultura, né, até a expressão bíblica de Samuel, né, ele fala assim, certamente é esse. Ele estava preparado para fazer a unção do mais velho, mas não era aquilo que Deus estava querendo. Não. E daí, Deus, na hora que Deus, né, observa o que estava acontecendo ali e vê que Samuel vai ungir ali o filho mais velho, né, que era, de fato, primogênito no sentido daquele que nasceu primeiro, aí Deus fala, não é esse não. Não é esse não. Ele precisa intervir na ação humana. Na ação humana, né? Para com isso, não é esse não. E aí vai passando filho por filho, filho por filho. Jessé até se esquece que Davi existe, porque Davi não estava ali no contexto, naquele momento. E aí Samuel pergunta para Jessé, acabaram-se os seus filhos? Não há mais nenhum? Não tem mais nenhum? E Davi era aquele filho tão jogado às traças, né? Assim, né? Tão desprezado, que Jessé fala assim, tem mais um moleque que tá lá no campo cuidando das ovelhas. Era o último. E daí Samuel fala, então manda chamar, manda trazer. E quando chega, Deus fala, é esse. Né? Isso acontece com outros personagens da Bíblia, em outras situações em que o último passa a ter o direito do primeiro. Jesus fala a respeito disso, né? Usando uma frase com a ideia desses exemplos, né? Os últimos serão os primeiros. Ele usa esse contexto numa parábola, na parábola da vinha. Os últimos serão os primeiros, em que ele está voltando a mente para esse contexto. O primogênito não é o primeiro, mas é aquele que vai receber a bênção e vai ter o direito de administrar tudo que o Senhor deixar, tudo que o Pai deixar. Ele ocuparia o papel de sacerdote do lar. Ele Sim. seria o sacerdócio daquele lar. Ele é o líder financeiro, ele é o líder administrativo, mas principalmente ele é o líder espiritual daquela família. Sim. E aí a gente amplia essa questão do direito da primogenitura. Só que é algo que Esaú não estava dando valor. Infelizmente. E no convívio dos dois irmãos, Jacó percebeu isso. Fala, olha, Esaú tem um negócio na mão que ele não dá valor. Já que ele não dá valor, e aí vem a questão daquele que sabe manipular a situação, mexer com a situação para levar vantagem. Já que o meu irmão não dá valor, então, quando você não dá valor numa coisa, o outro pode comprar barato, né? Sim. E isso é tão interessante porque no capítulo 25 de Gênesis, quando começa a história de Jacó e Esaú, eles são gêmeos. A Bíblia relata que há uma luta no ventre da mãe. Sim. Né? E como é que eles nascem? Um agarrado no calcanhar do outro. E aí você já vê que há essa disputa, essa ligação entre, olha, isso eu quero para mim também. Entre Jacó e Esaú desde o ventre da mãe dele. Não, sim. Só que, né, aquele que nasce agarrado, né, no calcanhar, é curioso, né, porque sempre tem essa disputa entre gêmeos. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Né? Tanto é que um nasce maior e o outro nasce menor, porque normalmente um sobrepõe o outro. O ocupa mais espaço, né? Tem sempre aquele folgado, né, que ocupa mais espaço, mais gordinho, né? Tem essa questão ali, né? Agora, a questão é, quem nasce primeiro, né?
Quem nasce primeiro é Esaú. Né? Dos dois ali, Esaú nasce primeiro. Lembrando que não tinha cesárea nessa época, né? Era parto de gêmeos e era um parto normal. Né? Então saiu primeiro Esaú, só que eu imagino a cena, né? Esaú saindo assim do ventre da mãe como Superman, né? Bracinho esticado, né? Mas ele está com o braço esticado e ele agarra o calcanhar do irmão. Jacó agarra o calcanhar de Esaú. Agarra o calcanhar do irmão e ali fica aquela disputa, né? Fica cabo de guerra. O cabo de guerra, né? Vou eu primeiro, você que vai primeiro. Né? Fica ali. Saem, né? Nascem os dois. Esaú agora fica com o direito de primogenitura, que, como a gente já colocou, não é só a questão do primeiro, mas a questão que vai assumir uma grande responsabilidade com várias questões. Agora, o grande detalhe que tem aí é agarrar no calcanhar do outro. O que significa isso dentro da cultura hebraica? E é um termo que se usou muito aqui, hoje está parando de se usar esse termo, calcanhar de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles é o ponto fraco do outro. Então, assim, eu vou pegar no seu ponto fraco, né? E qual é o ponto fraco? Você não dá valor às coisas. Esse é o ponto fraco. Você não dá o verdadeiro valor às coisas. Isso é um ponto de fraqueza enorme. Principalmente não dar valor às coisas de Deus. Com certeza. É um ponto muito fraco. E Jacó vê que o irmão Esaú não dá valor ao que tem. Né? Então o que ele faz? Né? Fala, bom, já que ele não dá valor, eu vou comprar barato. Tem a história, né, que é uma história verídica e bem conhecida, de um rapaz que compra uma moto, né, que tem um valor altíssimo. E ele compra barato porque o proprietário da moto não tinha ideia do que tinha na mão. Né? Era uma moto raríssima, uma Harley Davidson raríssima, e o proprietário abandonou essa moto ali numa garagem. A moto não funcionava mais, estava enferrujando. E o outro vai e identifica a moto e fala assim, quanto você me vende aquela moto? Ele fala, não, estou querendo tirar daqui mesmo. Só para o frete. Né? Só leva para você. Leva para você, tira daqui para liberar espaço. Né? E depois, quando ele vê para frente, a moto valia milhões, porque era algo extremamente raro. Não dá valor aquilo que Deus colocou em nossas mãos, certamente trará grandes prejuízos para a nossa vida. E é impressionante isso, como a Bíblia traz essa revelação para nós. Me choca muito, porque eles tinham consciência do que valia a primogenitura. Tanto Esaú quanto Jacó, foi ensinado para eles o quão valioso era ser o primogênito futuramente. E no final do capítulo 25 de Gênesis, o versículo 34, mas só a última frase me causa muito temor, muito medo, para que eu não cometa esse mesmo erro. Porque fala, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A palavra desprezar, para mim, é muito forte nesse contexto. Para ele não tinha valor nenhum. Porque ele troca com o irmão dele pelo um prato de lentilha, um cozido de lentilha. Sim. A questão é, desprezou. O que é algo que se preza, né? Que tem muito valor. Que tem muito valor. Não monetário, mas para mim, isso para mim é muito valoroso. Não há preço que no mundo que vale a pena eu me desfazer daquilo. Sim, pela norma culta da língua portuguesa, quando você escreve para alguém que você tem uma estima grande, você começa a sua redação dizendo prezado ou prezada amiga. É uma linguagem formal, mas uma linguagem que mostra que você tem uma estima muito grande por aquela pessoa. Então, quando você coloca isso no negativo, né, é porque aquilo que deveria ter muita estima
passa a não ter valor nenhum. E é isso que Jacó olha para Esaú, e Jacó, é muito curioso isso, porque no contexto que ele está vivendo, ele não se conforma com isso. Ele fala, como é que uma pessoa tem algo de grande valor e não dá valor? Nós vivemos isso com algumas coisas, por exemplo, que nós estamos vivendo em tempo em que a pandemia está terminando, e esse meio que já, até comemorado, meio que já pós-pandemia, nós estamos com dificuldades gerais em todas as igrejas, em todas as denominações que nós sempre falamos, temos muito respeito por todas elas, acompanhamos muitas delas, né, porque todos nós somos cooperadores do Evangelho, nós não somos concorrentes, né, nós somos cooperadores do Evangelho, mas nós vemos as dificuldades de todos, né, que não dá valor para a igreja aberta. Exato. Não dá valor para a possibilidade de voltar para congregar com os irmãos, para estar junto, para estar na casa de Deus, para se colocar diante de Deus de uma maneira diferenciada, num ambiente preparado especificamente para aquilo, porque é claro que você pode fazer na sua casa, você pode fazer onde você quiser, mas na sua casa você não tem a comunhão dos irmãos, você não tem a expressão, né, emocional, psicológica do ambiente em que você está vivendo. Você pode dispersar, você não volta toda a sua atenção só para aquele momento. E muitos até que vão à igreja hoje estão lá meio aqui, assim que de corpo presente, né? Porque não dá valor àquele momento. Então ele vai à igreja enquanto o pastor, o padre ou o líder da sua igreja, enquanto ele está fazendo a homilia, está fazendo a pregação, né? A pessoa que está ali, ele está de corpo presente, mas está no celular, respondendo no WhatsApp, está entrando em redes sociais, ali diversas, ele está dispersando. Isto é ser um Esaú na casa de Deus, né? Isso é muito triste, né, pastor? Porque nós estamos num período onde justamente era para ser o contrário. Nós, durante um tempo, de certa forma, nós perdemos a nossa liberdade, nós perdemos a oportunidade de nos reunirmos, de nos congregarmos, de trocar as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas lutas. E agora nós temos novamente essa oportunidade. E muitas vezes estamos desprezando a oportunidade que Deus ainda nos dá de estarmos em liberdade, em congregações, como o senhor disse, preparadas para adorar a Deus, agradecer a Deus por sairmos dessa situação tão complicada que foi a pandemia, né? E nós ainda estamos nela, mas já estamos com um pouquinho mais de tranquilidade. Mas nós precisamos realmente saber valorizar aquilo que Deus tem preparado para nós todos os dias e não desprezar as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Sim, você tocou num ponto bastante interessante que eu gosto muito de refletir a respeito disso. Liberdade. Liberdade sem consciência espiritual é um prejuízo muito grande também, porque uma pessoa pode ser livre para tomar veneno, né? Então, ser livre para se prejudicar, né, não é o ideal de Deus. A liberdade que Deus nos dá, nós somos livres. As pessoas acham que um religioso, que um cristão, que são duas coisas diferentes, tá? Religioso é uma coisa, cristão é outra. Mas as pessoas acham que os cristãos são religiosos, o que já é um erro, né? Mas as pessoas acham que o cristianismo prende, aprisiona, né? E porque deixa de fazer muitas coisas que são comuns ao mundo lá fora. Deixa de ingerir bebidas alcoólicas, deixa de usar drogas, mesmo que seja lícita, como cigarro, por exemplo. O próprio álcool é uma droga lícita, né? Ele deixa de utilizar dessas coisas, mas ele deixa por liberdade. Porque ele pode escolher não fazer uso. É o contrário. É o contrário daquele que está preso no vício. Exato, que não tem condições de escolher por si mesmo. Hoje eu não quero usar. E daí é o que eu falo, ser livre para tomar veneno, né, às vezes não é
a melhor opção. Esaú está fazendo isso. Ele tem liberdade de escolha? Tem. E a liberdade que ele está usando é para quê? Né? Olha, essa bênção que meu pai quer me dar, essa bênção que Deus deixou reservado para mim, isso para mim não significa nada. Isso aqui não serve para nada. Né? Eu quero resolver o meu problema imediato. Qual era o problema imediato de Esaú? Fome. Esaú devia ser mais fortinho, né? Assim, mais né? Parrudo. Né? Porque ele estava ali pensando na comida. Eu preciso... Né? O imediatismo, exatamente isso. E pensar em resolver o problema imediato sem projetar para o futuro, sem ver as consequências, né? Sem avaliar quais serão os resultados, né? Eu gosto muito de pensar na vida como um jogo de xadrez. O jogo de xadrez você joga muito mais pensando na reação do que na ação. Exato. Né? E aqui, Esaú não está preocupado com o dia seguinte. E muitas vezes, pensando nessa analogia do xadrez, precisamos muitas vezes sair do tabuleiro e analisar o contexto como um todo. Uhum. A Esaú não. Esaú simplesmente falou, eu vim de uma caçada, eu estou com fome. O texto ele fala, alguns textos, eu estou exaurido. Sim. Né? Nossa, que não dá para aguentar mais 10 minutos, mais meia hora, até chegar na casa da mãe dele, do pai dele, e comer uma alimentação, sem precisar colocar aquilo que era mais valioso de toda a sua vida. Agora, o que eu acho muito curioso é que Jacó devia cozinhar muito bem, né? Porque esse prato de lentilha devia estar com um aroma assim extremamente atrativo, né? Porque você trocar algo, né, seja o que for, né, por um prato de lentilha, né? Não era assim, né? Não era uma picanha. Não era um filé mignon, né? Um molho madeira com champignon. Não. Né? Não era. Era prato de lentilha. Né? Um cozido. Uma sopinha. Né? Então, a questão é, aquilo que iria resolver aquele momento imediato de Esaú, tinha um outro problema. Quanto tempo aquilo iria durar? Né? Porque quanto tempo você demora para sentir fome de novo? Eu demoro pouco tempo. Né? A minha forma física denota isso. A grande questão é que quando você não dá valor ao que tem e você troca por uma coisa fútil, por uma coisa imediata, aquilo também não é duradouro. E quantas pessoas têm feito isso nos nossos dias? Trocado aquilo que é eterno por aquilo que não é duradouro desse mundo. E o ser humano tem essa dificuldade de saber balancear o que é valor, qual é o valor de cada coisa. Uhum. Nós colocamos muito valor em coisas que são imediatas, que vão exaurir rapidamente, vão acabar rapidamente, e temos dificuldade em colocar o valor correto naquilo que é eterno, naquilo que é durável, naquilo que às vezes pode até ser uma promessa, mas sim, ela é muito mais valiosa do que algo que vai acabar daqui a pouco. Agora, uma curiosidade desta família, né, é que esta família é uma família de pessoas que se amam e é uma família de pessoas que se conhecem. Jacó conhece muito bem Esaú, Esaú conhece Jacó, os filhos conhecem o pai, a mãe, eles têm um convívio, um laço afetivo forte, né? E aí, quando eles tomam consciência do que fizeram, né? Porque desde o começo Jacó tem a consciência, né? Sim. Tanto que ele compra porque ele sabe que aquilo tem valor, né? Ele fala, olha, você não dá valor para a sua primogenitura, passa para mim. Você vê que a primogenitura é algo que não se refere só à questão do primeiro, né, do primeiro filho, porque senão seria impossível, né, passar para o outro.
Mas ele, dentro do contexto hebraico, já sabe, né, que a primogenitura é muito mais do que ser o primeiro. Então ele fala, você não dá direito, não dá valor a esse direito, então passa para mim. E aí Esaú fala, tudo bem, isso aqui não serve para mim, não serve para nada, pode ficar para você. Não vai resolver o meu problema agora. Não. Essa primogenitura não vai matar a minha fome. Não posso comer. É de comer? É de comer? Não é. A questão é essa. Então, Esaú, né, vende por um prato de lentilha. Só que depois, os dois tomam consciência do que fizeram e observam que a atitude dos dois vai ser extremamente ofensiva para o pai, né? Porque o pai já vinha ali de um contexto preparado para abençoar o filho que receberia a primogenitura por direito, né? Então, agora essa família que se ama, que é unida, ela cometeu um erro, né? Eles cometeram um erro, o erro de Esaú de vender. O erro não foi de Jacó de comprar, né? O erro foi de Esaú de vender. Não podia estar à venda. Não podia estar à venda, né? Mas os dois cometeram um erro ali e agora vão falar com a mãe. Vão conversar com a mãe depois de algum tempo, né? Claro que é como toda criança arteira, né? No primeiro momento fica as coisas escondidas, só entre irmãos, né? Mas uma hora aquilo vai ter que vir à tona. Então, depois de algum tempo, o pai está envelhecendo, né? Ele vai ter que passar essa administração, essa autoridade, ele vai ter que passar para o filho continuar administrando, continuar cuidando do lar, continuar cuidando da família, né? E ele já estava preparando Esaú para isso, mas Esaú não aceitava essa preparação, né? Levava as coisas, né, tudo na brincadeira, não levava a sério a responsabilidade que viria sobre ele. Só que a mãe tem uma ideia. A mãe fala assim, Esaú, Jacó, o que vocês fizeram é grave. Isso vai ofender demais o pai de vocês. Só que tem uma coisa, a voz de vocês são parecidas, não são iguais, mas são parecidas. E o seu pai não está enxergando mais. Nem está ouvindo tanto assim também, né? Mas ele não está enxergando mais. Então, vamos fazer o seguinte. Você, Jacó, você vai se passar pelo seu irmão. E o seu pai vai abençoar você, pensando que é Esaú. O que eles estão fazendo é criando um teatro, vamos dizer assim, criando uma situação, mas a intenção que está por trás, claramente, não é uma intenção de enganar o pai. É uma intenção de proteger o pai da amargura, do desgosto que ele teria com a verdade. E aí, é isso que eles fazem, né? A mãe prepara Jacó, porque Esaú tinha uma característica, né, bastante peculiar, né, que Esaú era muito peludo. Desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, a Bíblia fala isso, Esaú era muito peludo. E Jacó era tão peludo quanto uma melancia. Né? Então, era muito peludo, o outro não tinha pelo nenhum. O que a mãe faz? Né? Pega uns pelos lá de carneiro e tal, coloca em cima do braço de Jacó e fala, não, agora você vai ser peludo também. Né? Monta o teatro. Quando Jacó se aproxima do pai, para o momento da bênção da primogenitura, o Jacó passa o pai, né, ali, passa a mão em Jacó e fala, é você mesmo? Ele estranha, né? A sua voz é de Jacó, mas o seu pelo, o seu cheiro é Esaú. Porque o pai pode não enxergar, a mãe pode não enxergar, mas a voz do filho ele conhece. Com certeza. Até os passos. Até os passos. Meu pai brincava que ele sabia exatamente quando eu chegava ou o meu irmão chegava, porque nós andávamos diferente. Eu achava isso muito estranho. E tem essa percepção de fato, né?
A questão é, daí Jacó se passando por Esaú, fala, não, pai, sou eu mesmo, estou gripado. Né? Estou gripado. Né? A Ivone, que está aqui nos bastidores, até tossiu agora para exemplificar a gripe. Né? Tô gripado. E aí o que acontece? Né? O pai abençoa o seu filho. Né? Ele abençoa Jacó, ele abençoa o direito de primogenitura. Quando ele faz isso, em seguida chega Esaú. E Esaú não se conforma com isso. Na verdade, as pessoas acham que Jacó era o enganador, e quem queria enganar Jacó era Esaú. Porque Esaú, quando vendeu o direito da primogenitura pelo prato de lentilha, na cabeça dele, aquilo era uma brincadeira. Aquilo não era possível. Tanto que agora ele vai para o pai, ele vai reclamar o direito dele. Né? Ele fala, não, mas o direito era meu, o senhor deu para o outro. O senhor não sobrou nada para mim. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é que ele também achou que o pai não daria tudo para ele. O pai iria dividir algo entre os filhos. Daí ele faz uma pergunta para o pai, mas não sobrou nada para mim? Isso é uma coisa que é muito interessante para nós refletirmos, né? A bênção que Deus tem preparada para nós, ela pode recair sobre o outro desde que eu não queira. Mas uma vez que ela cai por inteiro. Isso não dá para ser, dá um pouquinho também. Não é igual a herança como nós conhecemos no nosso país hoje. Quando tem 2 filhos, se divide por igual o que os pais têm. Nesse aspecto, por que não podia ser dividido por igual? Porque a bênção de Deus é individual. E não se tratava de propriedade. Não era o dinheiro, não era o rebanho, não era as tendas, não era isso que estava em jogo. Eles estavam em jogo em ser, como foi dito para Abraão, como foi dito para Isaac, e posteriormente é dito para Jacó, em tu será bendito todas as famílias da terra. Então, a bênção que Deus tinha para eles não era dinheiro, não era posse, mas sim, será a bênção que traria a salvação ao mundo. Sim, exatamente. Agora, a grande questão é que tentar disfarçar isso, tentar mascarar isso, não vai trazer bons resultados. E você pode ser até abençoado pelo convívio de alguém que recebeu a bênção, como é o caso de Abraão com Ló. Sim. Né? A Ló é abençoado pelo convívio, mas a bênção é de Abraão. Né? Ló poderia receber a bênção dele também? Poderia. É só permanecer na presença de Deus. E não se afastar como ele se afastou. Né? A questão é que Esaú também seria abençoado? Seria. Com certeza. Claro, sem problema nenhum. Afinal de contas, né, Deus não é capaz de abençoar todos, ele só vai abençoar um por família. Né? E isso se vê repetindo, por exemplo, até mesmo quando o ser humano erra, Deus não deixa os seus filhos à mercê. Nós vimos isso com Ismael e Abraão. A promessa para Abraão não era Ismael, mas Deus não deixou Ismael e Agar à mercê. Sim, também os abençoou. Também os abençoou. Mesmo quando o ser humano falha, erra em suas decisões, Deus não deixa que aquilo de lá se torne maldição. Não. Né? A pessoa tem que fazer muito esforço para receber maldição. Né? Então, a grande questão é o porquê que aconteceu isso na família, né, aqui, né, de Isaac, o que está acontecendo aqui com Jacó, com Esaú, com a mãe. Como eu disse já, é uma família que se ama, é uma família que está junto, e é uma família que tenta se proteger. Eu não vou dar uma má notícia para o meu pai. Né? E a mãe também pensa nisso. Eu vou proteger o meu marido. Meu marido está caminhando para a morte, está nos últimos dias de vida dele. Não precisa passar por isso. Não precisa saber disso. Né? E aí é por isso que eles montam esse momento aqui. O que acontece é que Esaú fica muito bravo com isso. E ele chega
e ele chega contando a versão dele para o pai. E na versão dele, que infelizmente foi essa versão que ficou muito forte na mente das pessoas, Esaú chega para o pai e fala: olha, pai, o senhor não poderia ter feito isso. O senhor não poderia ter feito isso, porque Jacó me enganou por 2 vezes. Essa é a visão de Esaú falando com o pai, mas isso não é verdade. Jacó não enganou Esaú nenhuma vez. Ele simplesmente aproveitou de uma situação e fez com que aquela situação se tornasse favorável para ele. Jacó não obrigou Esaú a vender o direito de primogenitura. Ele ofereceu um negócio. Né? Olha, você tem um negócio, você não dá valor, mas eu dou. Né? E eu tenho um negócio que você quer, a gente pode trocar, eu posso vender. Ele não obrigou o outro a falar: você tem que me dar isso aí. Nós não somos obrigados a comprar e nem vender nada. Se você toma a decisão por isso, então você tem que cumprir as consequências disso. Esaú... Só que a palavra empenhada, né? Exato. Você colocou a sua palavra ali. Sim. Esaú não tinha... Na verdade, ele não tinha nem o direito de vender a primogenitura dele. Ele não tinha esse direito. Quanto mais ele se achar possível. Então, quando ele vai diante do pai, é aquele negócio, né? Quem tem mais irmãos sabe o que eu vou falar. Quando 2 brigam, um sempre fala: foi ele que começou. Não, foi ele que começou. Não, foi ele que começou. Não, foi ele que começou. E o pai e a mãe tem que se manter neutro e falar assim: quer saber de uma coisa? Os 2 estão de castigo. E se entendam vocês. E se entendam vocês. O problema é que ali, o que acontece? Esaú não tinha mais direito àquela primogenitura. Não tinha mais direito, mas tanto Esaú, quanto Jacó, quanto a mãe, agora estão... Eles reconhecem que o que foi feito ali não deveria acontecer daquela forma, mas eles estão tentando proteger o pai. A intenção não é enganar, a intenção é proteger. Mas proteger através da mentira sempre dá problema. Sempre dá errado. Né? Sempre dá errado. Então a questão é, isso muitas pessoas fazem com seus pais, fazem com familiares. Olha, não vamos contar isso aqui para ele, porque ele vai se magoar. Né? Não vamos falar a verdade para ele, porque senão ele vai ficar ofendido, porque senão nunca mais ele vai querer olhar para minha cara, nunca mais ele volta aqui. Lembre-se das palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desculpa cortar aqui, mas se você, se fosse o caso aqui de Jacó não precisava enganar o pai, ele já tinha comprado direito, né? Ele não precisava enganar. Se ele chegasse para o pai e falar: pai, olha, eu comprei o direito de primogenitura de Esaú, sabe o que o pai ia fazer? Né? O pai ia falar: tá bom, você comprou, você tem o direito, né? Mas eu vou dar alguma coisa para Esaú. Eu vou reservar alguma coisa para ele. Essa história seria diferente. E Esaú ficaria muito contente pelo que recebeu. Então, tentar poupar o outro e inventar mentira, ao invés de apresentar a verdade com a intenção de não magoar, de não fazer o outro sofrer, quando o outro descobre, fica pior, porque a decepção vem com a mulher agora, que enganou, que é a pessoa que ele casou, a pessoa que ele confiava, que ele mais amava, a pessoa que ele mais amava. Então agora vem a decepção com a mulher, vem a decepção com os filhos, né? E ele não tem mais o que fazer, né? E a sensação de ser enganado, de ser feito de bobo em todo esse circo que foi apresentado, é muito triste para ele. Seria muito menos triste ter essa conversa franca, ter essa conversa verdadeira. É muito mais fácil nós perdoarmos a verdade, mesmo que doa, do que uma mentira. Agora, o que é pior nessa história é que quando Esaú chega, né, ao invés dele falar a verdade mesmo e pedir perdão, fala: olha, pai, eu realmente não dei valor, né? Eu vendi para Jacó, né? Não foi nem culpa dele, a culpa foi minha, já era meu, foi eu que quis entregar. Né? Então, ao invés dele falar a verdade, ele já chega inventando uma outra mentira, né? Ele chega inventando a mentira: Jacó me enganou, ele é um enganador. E Jacó nem significa enganador,
E Jacó nunca enganou ninguém, né? Agora, Esaú chega contando a versão dele. Agora, a versão de Esaú é para se proteger. E Jacó não teve a oportunidade de contar a versão dele, porque ele sai em fuga do irmão, porque era um exímio caçador. Ele falou, serei mais uma presa na mão do meu irmão. Sim. O resumo de tudo isso não é enganando o mundo, enganando a família e principalmente tentando enganar Deus que você vai ser abençoado. Você pode até ser bem sucedido em algumas situações escondendo a verdade, mas ela não vai ser duradoura e ela vai magoar muito mais, né? Uma mentira contada na intenção de não magoar, quando a verdade vem à tona, ela magoa muito mais. Então, e com Deus a gente não precisa se esconder, a gente não precisa mentir. É só apresentar, né, o que é. É só mostrar o que é. Deus vai continuar abençoando a sua vida, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. Seja verdadeiro com Deus, seja transparente com Deus, seja verdadeiro com as pessoas que você ama, com a sua família. Mantenha a sua integridade. Você não precisa, né, enganar ninguém. Você não precisa tirar vantagens de situações. Deus tem, né, uma sorte de bênção, usando a expressão bíblica, reservada para você. Amém. Sem você precisar enganar ninguém. Amém. Então, que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Deus continue conduzindo a sua vida e que essa semana seja uma semana de bênção, de vitórias, de conquistas e realizações, segundo a direção do Espírito Santo e dentro da vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Rafael, obrigado por estar hoje aqui, por compartilhar desse momento com a gente, e faça a oração final, por favor. Eu que agradeço o convite, pastor, e gostaria também de agradecer a quem está nos ouvindo. Que Deus possa te abençoar, que você possa receber essa mensagem em seu coração e que possa fazer mudanças nas nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque o Senhor deixa essas histórias para nos fazer refletir. Reflexão essa que nós precisamos ter em nossas vidas. Precisamos saber valorizar as coisas de acordo com o grau que o Senhor estipula para nós. Aquilo que tem mais valor, aquilo que tem menos valor. Aquilo que é mais importante segundo os teus olhos e o que não é tão valoroso segundo os teus olhos, Senhor. Coloca essa impressão dentro de nós. Por favor, que não tenhamos também como base em nossas vidas mentiras, que não tenhamos como base em nossas vidas a enganação, que nós não queiramos imprimir dessa maneira a nossa vida, Pai, que seja sempre pautada na verdade, porque a verdade, como disse o texto bíblico, ela nos liberta, e o Senhor é a verdade. Então faça presente em nossas vidas, nas vidas dos ouvintes, nas vidas dos internautas que estão nos acompanhando agora e que porventura irão nos acompanhar também posterior. Nos abençoe aqui essa programação e que ela seja uma bênção na vida de todas as pessoas. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.